Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que todos estejam bem, inclusive familiares e amigos. Vamos dar continuidade às nossas palestras do simpósio em comemoração aos 10 anos de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Hoje teremos a palestra com o professor Abraão, mestre e doutor em Engenharia de Materiais. Ele vai falar hoje sobre a engenharia e dos concretos especiais. Então, vou passar agora a palavra para ele. Ele vai se apresentar também novamente. Acredito que muitos já conhecem, outros que estão fora da faculdade vão conhecer um pouquinho também do professor. E aí, dali para frente, ao final, a gente vai pegar as perguntas que vocês colocarem no bate-papo, e ao final ele responde as questões para vocês. Durante a palestra, a gente vai só coletando essas informações e ao final vamos passar a lista de presença, tá? Então, aguardem a lista de presença e respondam ainda durante a palestra, tá? Então, boa palestra a todos e vamos lá. Agora passo a bola para você, Abraão. Obrigado, professor Kleber. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Espero também que estejam bem, inclusive aí seus amigos e familiares. Como o próprio professor Kleber mencionou, sou o professor Abraão, sou da área de materiais, né? Então fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado aí na área de materiais. Sou professor da FMU, né? Também aí, como o próprio professor Kleber disse, muitos já me conhecem. Sou professor aí já há uns 5, 6 anos na FMU. A ideia hoje é que a gente fale um pouco mais aí, discuta sobre os concretos, mas os concretos especiais, né? A gente vai ver por que eles recebem esses nomes, né? O que tem de diferente aí, que tem que ter uma classificação somente para eles, tá? Então, se temos os concretos especiais, temos os concretos comuns, né? Então, a ideia é que a gente veja aí e analise a diferença entre os concretos convencionais, né? Ditos comuns, e esses especiais, né? Não coloquei todos os concretos especiais, porque senão ficaríamos aqui à tarde, quase a tarde toda, passando aí para a noite. Então, coloquei o que eu julguei, né? Aí foi uma escolha pessoal do que eu acho mais interessante, que está em ascensão também na construção civil. Alguns já são bem consolidados, né? Já vêm aí de muito tempo, outros estão iniciando agora. Então, a ideia aí é que a gente consiga fazer aí um apanhado aí dos principais concretos especiais, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, né, vamos definir o que são os concretos aí especiais, né? O primeiro que a gente vai comentar é o concreto de alto desempenho, né? Mas por que ele recebe esse nome aí de concreto de alto desempenho? Vamos lá. Então, segundo o professor Figueiredo, né, o que ele fala? Os concretos especiais, eles definem da seguinte forma: são concretos que acabam tendo características que os concretos convencionais não possuem, né? Ou, se você tem um concreto convencional e necessita de uma propriedade distinta do que ele é capaz de lhe proporcionar, você acaba criando um concreto, na verdade, diferente, que acaba se tornando um concreto especial. Então, você começa, né, você passa a incorporar certos materiais no seu concreto que vão lhe proporcionar aí propriedades distintas, né, do que você teria no concreto convencional. Mas a pergunta, né, claro, como que a gente consegue ter um concreto de alto desempenho, um concreto especial, partindo dos mesmos materiais que são produzidos aí os concretos convencionais? O que tem que ter de diferente, né, para que esse concreto saia do patamar convencional e atinja aí um patamar acima, um patamar aí de alto desempenho, um patamar aí de dito especial, né? Então, vamos lá. Vamos os materiais aí que compõem, né, o nosso concreto de alto desempenho. Então, os critérios, né, para que seja selecionado os materiais para o concreto de alto desempenho, em comparação com os concretos convencionais, deixa aí a desejar. Ou seja, a escolha dos mesmos materiais
passam a ser aí uma escolha mais criteriosa, né? Então, a gente conclui que a escolha, né, e os materiais têm que ter aí uma atenção melhor em cada material que eu vou escolher lá para que meu concreto se torne um concreto de alto desempenho. Porque quando eu falo de concreto, tanto o concreto convencional quanto o concreto de alto desempenho, ele vai levar os mesmos materiais, né? A sua base será a mesma. Qual que é a base do concreto? É o aglomerante hidráulico, que é o nosso cimento, os agregados, né, divididos entre graúdos e miúdos, e a água, né? Claro que hoje a gente sabe que tem aí algumas outras adições, mas no concreto convencional e o concreto de alto desempenho, a base é a mesma. Porém, a escolha começa a ser aí, que é o diferencial, que a gente começa a ter um olhar mais crítico na escolha e na seleção desses materiais. Então, a NBR, né, 8953, ela classifica, né, os materiais em dois grupos a partir da sua resistência. O grupo 1, que são ditos concretos normais, ele tem uma variação de 10 até 50 MPa de resistência à compressão aos 28 dias, né? E temos o grupo 2, que são os concretos que passam de 55 MPa e chegam a 80 MPa de resistência à compressão aos 28 dias. Iremos reparar que o concreto de alto desempenho, ele atinge valores maiores, né? Então, ele está nessa classificação do grupo 2, porém, aí atingindo valores maiores. Temos também, né, concretos de ultra alto desempenho. Olha o grande avanço tecnológico na área da química do cimento, da química do concreto, de toda essa mistura, né? Então, vamos lá. Então, primeiro que a gente vai falar, aglomerante hidráulico, que é o cimento. A princípio, né, eu posso escolher qualquer tipo de cimento que eu tenha no mercado para que ele seja transformado num concreto, né, para que ele seja adicionado ali entre os outros materiais e se torne lá um concreto de alto desempenho. Porém, quando eu vou fazer essa escolha, eu primeiro tenho que partir do pressuposto. Eu quero esse alto desempenho já nos primeiros dias de vida do meu concreto? Ou não, posso esperar um pouco mais, né? Se eu quero ele já nos primeiros dias, que ele já desempenhe já uma alta capacidade, uma alta de resistência, né? Aí eu posso escolher materiais que passam aí por processos de hidratações mais rápido e nos forneça aí a resistência bem mais rápido. E a gente está falando justamente aí do material do cimento CP5, né? E por isso que tem o nome CP5 de alta resistência inicial. Então, isso quer dizer que ele nos fornece uma resistência muito mais rápida do que os outros materiais. Quem estava aí na palestra de segunda-feira, que a gente falou de aglomerantes, né? A gente viu lá que os tipos de cimento e o seu ganho de resistência. Então, no caso do CP5, de alta resistência inicial, em 24 horas você já pode, aí muitas vezes, tirar a forma de pilares, né, vigas, e aí vai ser analisado caso a caso. Mas ele já te dá a possibilidade de desforma, principalmente se você estiver utilizando aí, produzindo concretos pré-moldados ou concretos pré-fabricados. Ele te dá a possibilidade de, em 24 horas, você já ter a resistência de desforma, que é a resistência mínima que você pode tirar a forma, levar esse material para um bom processo de cura, né, que é a etapa subsequente do concreto, e você acabar reutilizando essa forma para um novo preenchimento aí de concreto. Então, na escolha de resistências mais rápidas, a gente acaba escolhendo aí o cimento CP5. Porém, né, essa seleção, mesmo que seja o CP5 ou outro cimento, eu tenho que ter aí uma atenção a mais aí na escolha desse cimento. Primeiro, eu tenho que analisar e averiguar a finura desse cimento. Depois, a sua própria composição química, né? Quais elementos estão ali presentes? E claro, a sua compatibilidade com os aditivos, né? Se a gente já, nos próprios concretos convencionais, principalmente concretos usinados, praticamente 100% já sai da usina com algum tipo de aditivo, imagina o concreto de alto desempenho. Então, imagina a atenção que eu tenho que ter a mais na escolha desse aditivo, na escolha desse cimento. É o que a gente vai ver aí em seguida. Primeiro, a finura, né? O que é isso aí
interfere na resistência do cimento. Veja bem, estamos tratando de concreto de alto desempenho. Esse alto desempenho quer dizer aí maiores resistências à compressão. Se ele quer uma maior resistência à compressão, eu vou escolher materiais que irão me fornecer aí essa resistência a mais em comparação aos concretos convencionais. Então, a finura do concreto, do cimento, vai ditar muito aí, principalmente as resistências iniciais e o ganho de resistência final do meu concreto. Por quê? Cimentos mais finos reagem muito mais rápido porque eles possuem aí uma área superficial, quando a gente leva em consideração que esse material é um grãozinho, né? Uma circunferência, a sua área superficial é bem maior, né? No total, quando comparado com cimentos aí com uma granulometria maior. Então, quanto menor for a granulometria do meu cimento, mais reativo ele será, mais rápido acontecerá as suas reações de hidratação, que são as reações de ganho de resistência. Então, para um concreto de alto desempenho, eu tenho que escolher o meu cimento com a menor finura possível. Porém, quanto mais fino, mais caro se torna o meu cimento. Por quê? É pelo processo de fabricação que eu vou ditar a finura ou a granulometria do meu cimento, né? Para ele ficar mais fino, ele tem que ficar mais tempo em moinhos, né? Moinhos de bola, são moinhos com bolas esféricas, metálicas algumas vezes, que ficam lá rotacionando e uma colidindo com a outra e vai quebrando esses grãozinhos, vai diminuindo a sua granulometria. Então, isso quer dizer que ele vai ter que ficar muito mais tempo nesses moinhos de bola do que cimentos com granulometrias mais grosseiras, tá? Outra coisa que eu tenho que me atentar é que quanto mais fino, maior vai ser a quantidade de plastificante que eu vou ter, porque imagina em quantidade, né? Se eu pego lá, numa mesma área, 5 bolas de sinuca, né? Tem lá a sua área específica X. Agora, se eu pegar o mesmo espaço que essas 5 bolas vai ocupar, agora com bolinhas de gude, aquelas que a gente brincava quando era criança, eu vou ter que ter muito mais bolinhas de gude para colocar no mesmo espaço que essas 5 bolas de sinuca. Ou seja, muito mais em quantidade de materiais. Porém, quando eu coloco os meus aditivos, para molhar também essa maior quantidade, eu vou ter que ter muito mais aditivos, muito mais superplastificantes. Então, no processo de dosagem, que é o processo em que eu faço o estudo da resistência e, como consequência, a quantidade de cada material envolvido, né? Isso que é a dosagem, que será transformado no traço, eu vou precisar colocar nos meus cálculos uma quantidade muito maior de plastificantes, no nosso caso de superplastificantes, para molhar todas essas áreas aí, todas essas bolinhas de gude. Então, quando eu faço essa analogia, cimento mais fino, com consequência, maiores resistências, maior poder de hidratação, porém uma quantidade superior de aditivos. A sua composição química, isso também tem que ser muito bem controlado, né? Existem indicações que o cimento deve possuir baixo teor de aluminatos. O que são os aluminatos, né? São aí os elementos que compõem aí o nosso cimento. Basicamente, o nosso cimento tem os aluminatos e os silicatos. Os aluminatos é que rege aí todas as suas reações iniciais aí de hidratação. Por isso que nós adicionamos o gesso, né, para frear essa reação, que é uma reação quase que instantânea quando a água é adicionada e entra em contato aí com os aluminatos. Principalmente o aluminato tricálcico, que é esse que a gente está vendo aí na tela, o C3A, tá? E a gente limita ele, né, com baixo teor, justamente para que ele não reaja já de início, e a gente vai favorecer, aí vai aumentar os teores dos silicatos. Os silicatos, né, eles sim são os responsáveis pelo ganho de resistência à compressão do nosso cimento. Então a gente vai escolher, se eu quero um cimento de alto desempenho, com certeza eu quero materiais aí, elementos químicos que são adicionados que vão me dar aí maiores resistências, que é o caso dos silicatos. E a compatibilidade com os aditivos. Eu tenho que ter aí uma relação para quê? Ao adicionar os meus plastificantes ou superplastificantes, né, aditivos de um modo geral,
ele tenha a maior compatibilidade possível. Por quê? Se não houver essa compatibilidade, se ficar incompatível, né, ele não vai ter aí a sua situação esperada aí de reações e, com consequência, a sua, as suas propriedades finais que a gente espera e as suas reações que nós esperamos que os aditivos produzam frente aí à adição com o cimento. Então, mas aí, né, a gente acaba caindo, né, numa sinuca de bico. Por quê, né? Porque quantidades aí, os aditivos acabam sendo mais ativos, né, ou melhores compatíveis quando a gente tem aí uma certa quantidade de aluminato. Então, professor, por que eu não tiro totalmente o aluminato, então, né, para que nossas reações ocorram mais devagar, ocorro aí mais tranquilo? Porque, primeiro, não consigo, né? Não consigo tirar ele, porque ele já vem lá, toda a produção do clinker. E outra, se eu pudesse tirar tudo, né? Quando eu adicionasse os aditivos, não seriam aí tão eficazes sem os aluminatos, tá? Vamos falar agora dos agregados, né? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem normas específicas para os concretos de alto desempenho, né? E aí teve até uma pergunta na segunda-feira, lá, quando eu dei a palestra de argamassas, quais eram aí, foi até o aluno Renato, né, um aluno que trabalha com normas, né, bem bacana, porque eu dou aula para ele às sextas-feiras, e ele sempre está me ajudando aí nessa área de normas. E uma das perguntas dele era qual que era aí a necessidade de normas, qual que é a importância. E aí é de suma importância, né? Porque as normas, né, eles vão dizer aí, ou vão te orientar como você deve proceder para fazer a sua adição, para selecionar os materiais e, de fato, aí tenha, né, uma resistência lá desejada lá final. Então, infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma norma específica para concretos de alto desempenho, então a gente acaba seguindo as normas convencionais, ou muitas vezes a gente pode também adicionar ou consultar normas internacionais, tá? Então, vamos falar dos agregados miúdos. Quais são os preferíveis, né? A gente prefere agregados que tenham aí partículas mais redondas, mais lisas. Por quê? Essas partículas mais lisas e mais esféricas, elas vão necessitar de uma quantidade menor de água de amassamento, ou quantidade menor para que eu tenha uma boa trabalhabilidade, né? Então, se eu tiver uma superfície mais rugosa, eu vou necessitar de mais água, né, para que esse material aí ele se espalhe melhor. Então, a gente escolhe partículas mais redondas. E aí, quais são as partículas melhores, né? São as partículas de rio. São justamente rio, então, areia lavada de rio, né? Elas que vão demandar aí uma quantidade menor de água de amassamento quando eu faço uma comparação com as areias artificiais, principalmente o pó de areia, o pó da pedra habitada, né? São as areias artificiais que a gente acaba utilizando, né? E o agregado tem que ter um módulo de finura aí, né? Entre 2,8 e 3,0, né? Que é mais ou menos uma areia média para grossa, tá? Se a gente pegar lá a granulometria das areias, é uma areia média. E sobre o agregado graúdo? Então, a gente já selecionou o nosso cimento e selecionamos nossa areia, né? Nosso agregado miúdo. Vamos ver aí as particularidades do agregado graúdo. Do modo geral, ó, deve apresentar as seguintes características: boa resistência à compressão. Isso é muito importante aí de se falar. Tem uma diferença bem bacana, né, entre concretos de alto desempenho e os concretos convencionais. Nos concretos convencionais, qual que é os materiais mais frágeis ali que acabam trincando com maiores facilidades? Se tiver aí um excesso de tensão, qual que acaba rompendo primeiro? Nos materiais convencionais, nos concretos convencionais, a parte mais frágil é a pasta de cimento, né? Porque os agregados são aí os elementos com maiores resistências, né? Então, a gente pega o agregado que tem aí 60, 70 MPa de resistência, um agregado graúdo, né? Uma areia também próximo a isso. Já quando eu vou para os concretos de alto desempenho, quem passa a ser o material mais frágil são os agregados, né? Por quê? Porque eu já estou pegando uma resistência acima de 80, 90, 100 MPa aí de resistência. Então,
essa parte mais frágil se torna os agregados. Então, ele tem que ter uma boa resistência à compressão. Outro, o módulo de elasticidade maior ou igual à pasta de cimento. O que é o módulo de elasticidade? É a resistência do meu material em passar da zona elástica para a zona plástica, né? Então, na verdade, lá é a reta tangente lá, a reta da deformação da curva, né? Tensão e deformação. Então, a primeira partezinha ali, que é a região elástica, eu tenho aí essa tensão, isso que vai ditar se o meu material é mais rígido ou não. Né? 100% britado. Por que 100% britado? Que eu vou garantir aí uma maior aderência. Os agregados graúdos britados, né, eu consigo controlar a sua granulometria, consigo controlar o minério proveniente aí dessa brita, então por isso que ele tem que ser aí 100% britado. Possuir o mínimo de partículas alongadas e achatadas. Por quê? Eu vou necessitar de muito mais água para molhar ela. Se ela for o mais esférico ou mais cúbico possível, né, eu vou gastar uma quantidade bem menor de água, né? Olha que bacana. Então vamos ver aí outras propriedades. Granulometria que vai minimizar ou vai reduzir o consumo aí de água na concentração de tensões. A gente vai ver aí um pouquinho melhor na frente. A forma e a textura do nosso material tem que favorecer a pasta. O que isso quer dizer? Ele não pode ser completamente liso, né? Ele tem que ter uma rugosidade, mas olha que interessante, uma rugosidade uniforme, para criar pontos aí, pontes de aderência, né? Favorecendo a adesão entre a pasta de cimento e o agregado, que ele fique o máximo aí, entre aspas, colado, né? Fixo ali, possível. E eu vou ter isso se eu tiver uma textura aí, bem uniforme e tem uma rugosidade interessante. Propriedades químicas, que ele não seja aí um agregado reativo. Por quê? Se eu tiver um agregado reativo, isso pode lá na frente causar patologias que a gente chama de reações álcali-agregado, quando a gente tem uma certa alcalinidade, uma certa reatividade dos nossos agregados, e ele acaba aí reagindo com cimento ou com concreto depois endurecido, e essas reações são reações expansivas, levando aí o nosso concreto já tudo pronto à fissuração. Então, isso é um grande problema aí, as reações álcali-agregados. Tem que ser limpos, né? Por quê? Um agregado sujo, um agregado empoeirado, eu vou necessitar de mais água para molhar ele, porque eu vou necessitar de água para molhar o pó e mais o meu agregado. Então, tem que ser limpo. Por isso que muitas vezes nós lavamos o nosso agregado. E essa lavagem, né, antes da sua aplicação, faz com que a gente tenha um ganho de até 8% na resistência à compressão final. Olha só como que começa a ser escolhidos, ou a gente começa a ter uma tensão maior quando a gente está, de fato, aí produzindo um concreto de alto desempenho. Né? Isso nos concretos convencionais, eu não vou ficar lavando lá a minha pedra, a minha brita. Por quê? Porque isso fica mais caro, né? Esses são valores que são agregados e encarecem o meu material, então não tem a necessidade, né? A produção aí dos concretos de alto desempenho, ó, tem sido empregados com rochas comuns do próprio concreto convencional, então utilizamos aí o calcário, o granito, o basalto, né? O basalto e o granito é bastante encontrado aqui na região sudeste, né? De Abás e até mesmo seixos rolados, que são agregados encontrados em rios, né? Agora, sobre os aditivos químicos. Então vamos fazer uma retrospectiva, né? Já definimos o cimento, o agregado miúdo, o agregado graúdo e agora os aditivos. Os aditivos, quase sempre escolhemos aí aditivos plastificantes ou superplastificantes. Normalmente nos concretos de alto desempenho, nós optamos para os aditivos superplastificantes, né? Temos aí a segunda, a terceira geração de aditivos disponíveis. Esses aditivos, né, fizeram aí com que a tecnologia do concreto desse um salto gigantesco, né? Foram aí inventados ou comercializados lá na década de 70. Então, tivemos aí um salto gigantesco aí no ganho de resistência com a invenção, né, dos aditivos. E hoje utilizamos aí aditivos super plastificantes, tá?
Para a composição dos concretos de alto desempenho, né, essa dosagem pode variar de 1 a 3% aí em massa de cimento, tá? Os aditivos superprocessantes, lá na frente, quando a gente vai falar de concretos autoadensáveis, eu vou explicar como que ele funciona, né? É bem interessante o seu funcionamento químico frente aí o cimento, tá? Mas vamos deixar para falar lá na frente. Então, os aditivos superprocessantes acabam proporcionando o quê? Quais as vantagens? Ganho de resistência. Por que que o aditivo nos proporciona ganho de resistência? Ele tem aí alguma coisa que forneça resistência a mais? Não. A sua única função única, né? Sua principal função é deixar o nosso concreto o mais trabalhável possível com a menor quantidade de água sendo adicionada. Porque o que rege, né, a resistência do nosso concreto, desde lá de Abrams, que fez todo esse estudo e hoje ainda é válido, é a resistência, é a relação água-cimento. O que isso quer dizer? Quanto menor a quantidade de água, mais resistente terá meu concreto. Né? Quanto mais for a quantidade de água, quanto maior a quantidade de água, menos resistente. Isso tem a ver, no processo de hidratação e evaporação da água, a quantidade de poros que essa água vai deixar lá no núcleo do meu concreto. Quanto mais água, mais poros eles deverão permanecer ali. Quanto menor poros, mais denso será meu concreto e, com consequência, aí, mais resistente. Então, o superprocessante, ele entra justamente para reduzir a quantidade de água que eu vou introduzir no meu concreto. Reduzindo a quantidade de água, eu tenho um salto na sua resistência. Redução de permeabilidade. Claro, porque se eu tenho uma quantidade menor de água, eu terei a propensão aí de ter uma quantidade menor de poros, tá? Diminuição de segregação. O que é segregação? É a separação dos materiais que constituem o concreto. Então, temos dois tipos de segregação. A segregação por excesso de água, que isso a gente tem a exudação, que nada mais é que exudação, que é a perda de cimento, né? Aquela nata que fica na superfície, então a gente acaba perdendo essa nata e, como consequência, cai a resistência, porque a gente não vai ter mais esse controle. E temos a segregação quando falta água, né, ou falta homogeneidade, em que o agregado graúdo se desloca do meu concreto, que é a nossa famosa bicheira, né, que dá lá na base do pilar, tá? Redução no consumo de cimento. Muitas pessoas acham, né, que o cimento é a parte principal que fornece aí resistência. Então, vou colocar aí uma grande quantidade de cimento. Isso, na verdade, é um engano, né? Por quê? Quanto mais cimento, mais propenso estará meu concreto à sua retração, né? Por mais que a gente vai ver que o concreto de alto desempenho tenha uma quantidade superior de cimento frente aos concretos convencionais, mesmo assim tem que ser muito bem dosado, muito bem calculado essa quantidade, porque senão ele causa retração, porque o cimento, né, é inerente ao cimento essa retração dele a partir do momento que ele se hidrata. Então, se eu coloco muito cimento, ele pode nos levar à retração total aí do nosso elemento. Então, a gente vai ter aí alvenarias completamente trincadas, podemos ver aí lajes e até mesmo elementos estruturais. Pega lá uma viga, pega um pilar todo fissurado, né? Isso aí acaba impactando diretamente na resistência e na estrutura como um todo, tá? Melhoria considerável na trabalhabilidade. Quanto maior aí classificante, menor a quantidade de água e mais trabalhável fica o meu concreto. Agora, esse é o grande fator, né, que nos leva a ter um concreto de alto desempenho, que é a adição dos aditivos minerais, tá? Então, esses aditivos minerais, a sua grande maioria é silicativa, metacaulim, temos outros materiais cinzas, volantes, né, que fazem com que a gente tenha um ganho também muito alto na resistência do nosso concreto, tá? A gente tem aí um efeito físico, né? O que é efeito físico? É o efeito que a gente chama de efeito filler. Esses aditivos minerais, eles têm uma granulometria bem menor do que o cimento. Então, o que eles fazem? Eles ficam nos interstícios ou nos vãozinhos ali
dos grãozinhos do cimento, aumentando a sua densidade. Ou seja, o espaço livre, né? O que é interstício? De novo, fazendo um exemplo com as bolas de sinuca. Se eu coloco lá 4 bolas de sinuca, né, 2 aqui, aquele vãozinho que fica entre as bolas, a gente chama aquilo de interstício. Aquele é um vãozinho que, se eu não colocasse outro material menor, ele ficaria daquele jeito. Então, quando eu coloco um material com a menor granulometria, ele consegue tamponar aquele vãozinho, aquele buraco, né, aquele interstício. Com isso, eu tenho um ganho aí na densidade e na resistência final do meu material. A gente tem outra, né, outra atuação que é a química, que esses materiais eles atuam como materiais pozolânicos, ou seja, ele vai reagir com elementos presentes no cimento, né, produzindo aí o silicato de cálcio hidratado. Então, ele funciona de duas maneiras, uma física e outra química. Então, por isso que esses materiais hoje em dia são bastante utilizados. O que a gente vai falar, né, que hoje está em grande uso, é a sílica ativa. A sílica, por que ela é tão estudada para ser utilizada? Porque a gente consegue tirar esse material lá da própria queima da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, né, a parte, não a fruta em si, não a cana, mas a sua folhagem, tem uma alta concentração de silício, né? E quando a gente faz todo o processo de queima, ele se transforma em sílica ativa. Então, por isso que existem tantas pesquisas voltadas para o uso da sílica ativa no cimento. Por quê? Hoje, né, quando eu vou fazer toda a extração da cana, muitas vezes a gente faz lá a queima, né, para se obter a cana e vai lá para a moagem, para a produção aí sucroalcooleira, né? Então, normalmente a gente acaba colocando fogo em algumas regiões. Ou, né, quando hoje a gente utiliza o maquinário, isso acaba virando aí pastagem, virava insumos. Com essa adição no cimento, eu faço aí um caminho, né? Na verdade, um caminho sustentável, onde eu tiro o material que seria descartável e coloco em outro. E aí eu consigo também reduzir a quantidade de cimento e fazer todo um viés ecológico, tá? Por isso que a sílica é bastante utilizada. Do ponto de vista químico, a sílica é composta principalmente por óxido de silício, que é o SiO2, com pequenas quantidades aí de alumina, ferro, entre outros materiais que entram como impurezas, tá? Lá, do ponto de vista físico, né? Olha só o diâmetro médio, 0,1, 0,2 micron. Ela pode atingir até 100 vezes aí menor que o diâmetro do cimento. Então, ela é 100 vezes menor que o cimento. O que isso nos fornece? Nos fornece aquela densidade que eu comentei com vocês, né? Ela vai ficar justamente nos interstícios ali do cimento, produzindo um material muito mais compacto, tá? Massa específica gira em torno de 2,2 gramas por centímetro cúbico, né? E ela é menor que o cimento, ou seja, ela não dá um peso maior para o cimento, né? O cimento é mais ou menos 2,8 até 3,2, né? Então a gente tem aí essa variação, né? Sua massa unitária também aí é menor quando comparado com o cimento. Ou seja, eu tenho um efeito químico, um efeito físico e químico, e ele não sobrecarrega, né? Não deixa aí nosso cimento mais pesado, vamos dizer assim. Vamos ver aí algumas propriedades, o que ele acaba modificando no nosso concreto. Ele aumenta a coesão, ou seja, ele evita que haja exudação, que haja segregação, porque essas partículas são partículas também aglomerantes, então ele segura, né? Ele vai eliminar a exudação, vai melhorar a trabalhabilidade, porque a gente sabe que materiais mais finos, né, ajuda no escorregamento das partículas, né, no deslizamento, então ele deixa aí nosso material muito mais trabalhável, tá? Inibição da reação álcool e agregado, porque a sílica não reage, né, com os álcools, né, do cimento, então ela freia possíveis reações álcool e agregado, então ela vai diminuir, por quê? Ela vai consumir esse álcool, não vai deixar álcools livres, né? E, com consequência, não vai ter aí possíveis reações, tá? Maior performance de resistência à abrasão,
Porque a sua própria, o seu material é um material rígido, é um material duro, e materiais duros com maiores durezas, né? Maiores índices de dureza, favorece aí a resistência à abrasão. Então, para locais que eu quero ter aí uma maior resistência à abrasão, que vai necessitar de atrito, a sílica acaba aí ajudando bastante aí nessa resistência. Maior resistência aos agentes agressivos, porque a sílica ativa vai proporcionar aí baixa permeabilidade. Se não tem poros, não vai ter entrada aí, por exemplo, de CO2 para favorecer a carbonatação. Então, na verdade, eu aumento a resistência do meu elemento estrutural para possíveis patologias de carbonatação, né? A gente sabe que carbonatação é o principal agente agressivo, processo de carbonatação para a corrosão das minhas armaduras, porque vai diminuir o pH do nosso concreto e vai favorecer aí o aparecimento de corrosão e, como consequência, a fissuração do nosso concreto. Quando eu deixo um concreto muito mais denso, né, eu dou aí uma sobrevida para a minha estrutura. Então, aqui, a sílica, né, é esse material bem escuro, né? Tem um grafite, né? Sua coloração é um grafite, e é bastante utilizado na construção civil, mas também em outros setores, né? A sílica e o silício em si é bastante utilizado em outros ramos aí, ramo da eletrônica, né? É bastante também utilizado. Então, as propriedades do concreto de alto desempenho. Resistência à compressão, pode chegar a 120 megapascal de resistência. Resistência à sua tração, chega a mais ou menos 10 MPa, que é mais ou menos 10%, aí 10, um pouquinho menos, em relação à resistência à compressão. Tem um módulo de elasticidade que chega aí a 50 gigapascal, é um módulo bem alto. Confere maiores aderências, né, com a barra, com as armaduras. Por quê? Justamente porque a sílica é um pozinho mais fino, ela vai envolver aí bem mais a barra e vai aumentar a sua resistência ao arrancamento. Isso favorece, né, o descarregamento de tensões entre o concreto e o nosso vergalhão, né? Essa transferência de tensão aí é uma transferência bem mais eficaz, né? Essa transferência se dá justamente pela união dos nossos materiais. Quanto mais unido, né, quanto mais próximo suas superfícies, melhor será aí a sua transferência de tensão entre o concreto e o vergalhão. Resistência ao desgaste chega a ser 10 vezes maior que os concretos convencionais, justamente por causa da sílica que eu comentei lá atrás com vocês. Dosagens, né? Então, quais são aí os parâmetros mais ou menos, né? Por quê? A dosagem, o cálculo de dosagem vai depender aí da resistência do seu elemento estrutural, né? É um estudo, né? Todo o cálculo de dosagem é feito por temos diversas maneiras de se fazer a dosagem, né? Não temos um método único, né? Temos métodos IPT-USP, ABCP para concretos convencionais, e a gente faz as suas adaptações para os concretos de alto desempenho. Então, num modo geral, né, a quantidade de cimento varia entre 400 e 600 quilos por metro cúbico de concreto, tá? É bem maior do que o de cimento dos concretos convencionais, que chega a 300, 350 quilos de cimento por metro cúbico de concreto, né? Em geral, os agregados. Os graúdos, né, temos aí uma faixa entre 1.000 e 1.150 quilos por metro cúbico de concreto, né? E o miúdo fica entre 420 e 750 quilos por metro cúbico de concreto. Aqui, né, só um parênteses, quando eu for fazer a escolha do meu agregado miúdo, temos que ter, além daquelas condições que a gente viu, a sua condição de umidade. Por quê? Um concreto úmido quer dizer que um agregado miúdo, uma areia úmida, quer dizer que ali tem água ali dentro, né? Entre os seus interstícios. Essa água tem que ser muito bem calculada porque ela vai impactar na relação água-cimento. Ou seja, num concreto de alto desempenho, eu posso fazer no meu canteiro de obra? Seria quase que impossível, até pode, mas você não vai ter todo o aparato ali para produzir de qualidade o concreto de alto desempenho. Por quê? Você primeiro tem que pesar todos os seus materiais em massa, né? Nosso traço tem que ser em massa, que é o melhor
É o traço mais confiável possível. Temos que ter a análise da umidade e, como consequência, do inchamento da areia, para fazer aí descontar essa quantidade de água, né, que está ali no meu agregado, lá na adição aí da relação água-cimento. Então, por isso que a maioria desses concretos ficam a cargo de usinas, que tem todos esses equipamentos disponíveis, tá? Então, não é tão simples a gente produzir lá no nosso canteiro de obra um concreto de alto desempenho. E aqui só tem um exemplo onde foi utilizado um concreto de alto desempenho. É uma obra aqui em São Paulo que chama o E-Tower, né? Recorde brasileiro de resistência do concreto. Resistência média 125 megapascal de resistência à compressão aos 28 dias, né? Tivemos máximas aí de 149,5 aos 28 e 155,5 MPa aos 63 dias. Olha para você ver, reduziu o volume do concreto empregado, né? Com consequência, a diminuição da espessura ali dos elementos estruturais, e essa diminuição, né, da sua geometria permitiu aí um ganho de 16 vagas a mais de estacionamento, né? Equivale a uma economia de $80 mil. Olha para você ver. Então, esse aí é o E-Tower, né? Esse edifício aí justamente quebrando aí, né, os recordes de resistência à compressão. Tá? O próximo que a gente vai falar do concreto especial é o concreto autoadensável. Esse já está mais próximo da gente, esse já está mais comum a gente utilizar. Quase todas as empresas de pré-moldados, né, grandes empresas, estão já utilizando o concreto autoadensável. Por quê? O seu preço está ficando cada vez mais em conta, ou seja, você consegue modificar ou alterar o seu concreto convencional para o concreto autoadensável. No início ele pode ficar um pouco mais caro, porém quando você faz o cálculo geral, né, de quantidade de materiais utilizados, processos de desforma, você acaba tendo um ganho, né, em economia, utilizando o concreto autoadensável. Então, ele é caracterizado por ter aí uma maior fluidez, né? Então, o concreto, o próprio nome já diz, autoadensável, dispensa todo o processo de adensamento, processos de vibração. Então, ele mesmo faz aí, ele, né, por gravidade, ele vai escoando e vai completando aí toda a estrutura que ele está sendo concretado. Os materiais, né? Concreto aí são os mesmos materiais dos concretos convencionais, né? Com exceção, claro, dos aditivos, né? E de alguns minerais aí que podem ser introduzidos. Mas o mais importante desse aqui são os aditivos superplastificantes, diferente do nosso concreto de alto desempenho, que os materiais mais importantes, claro que todo tem a sua importância, mas o que confere aí uma importância maior é a adição dos minerais. Aqui não. Aqui é dos nossos aditivos, tá? Então, concreto, né, indispensável na produção do concreto autoadensável, o uso aí de aditivos químicos, tá? Para ter aí melhores características no seu estado fresco e, com consequência, lá no seu estado endurecido, né? E aí, né, por que eu coloco muita água, né, no nosso concreto? Para ele ficar fluido. Mas o que isso quer dizer? Que quanto mais água eu coloco, né, tá aqui, ó, menor vai ser a sua tensão de escoamento. O que é a tensão de escoamento? É o esforço que eu tenho para vencer aí um líquido ou um material no seu estado plástico, no seu estado fluido, né, se deslocar. Se eu tenho um material muito seco, né, essa tensão de escoamento, eu preciso ter muito mais força, muito mais tensão para deslizar esse material. Quando eu coloco muita água, eu deslizo aí sem o menor problema. Porém, toda essa quantidade de água a mais pode levar à exudação do nosso concreto no seu estado fluido, e no seu estado plástico, lá no seu estado fresco, e no estado endurecido, isso vai gerar uma série de bolhas, né? E com consequência vazias que vai ter aí uma queda na nossa resistência. Então tá lá. No entanto, o elevado teor de água, né, provoca segregação, né? Então, para garantir a grande fluidez do nosso agregado, do nosso concreto autoadensável, nós temos que colocar o superplastificante, porque às vezes o cara coloca um concreto convencional e fala, esse aqui é o meu concreto autoadensável. Aí você vai ver, o cara só colocou mais água, né? Tá aquele concreto todo segregado, concreto feio. Isso não é um concreto autoadensável.
O concreto autoadensável é quando você adiciona uma certa quantidade de superplastificante e quando você faz o ensaio de trabalhabilidade, que é o slump test, você vê lá ele escoando, é o seu escoamento, mas você vê aí que não existe segregação, que tem aí toda uma coesão interessante dos materiais, e aí sim você tem a certeza que você tem aí um concreto de boa qualidade. A escolha de cimento, de novo, né? Pode ser qualquer tipo de cimento aí que a gente tem no mercado, né? Mas só tem uma ressalva, né? A absorção dos aditivos superplastificantes, como eu comentei lá atrás, ele dá preferencialmente nos aluminatos, né? Que o aluminato é o que dá aí a resistência inicial, que dá o início de pega para o nosso cimento. Porém, ele tem que ser inferior a 10%. Por quê? Para ter uma adsorção aí uniforme. Para quem não sabe o que é adsorção, é diferente de absorção. A absorção é aquela que a nossa esponja de lavar louça faz, ela absorve a água. Agora, a adsorção é quando o nosso material atrai outro material, só que fica grudado na sua superfície, né? Então, ele faz a adsorção, ele absorve o material, ele prende na superfície. Essa é a diferença. O cimento, né, mais usual aí é o CP2, um cimento composto que a gente pode utilizar para os concretos autoadensados. Por quê? Porque ele tem um limite aqui, ó, do aluminato tricálcico de 8%. Então, se o próprio superplastificante é melhor para aluminatos abaixo de 10%, se eu tenho 8%, é o ideal. Sobre os agregados, né? Então, a obtenção dos agregados, a gente regula principalmente a sua granulometria. É muito interessante aí reduzir a granulometria. Por quê? Porque como ele é um autoadensável, não vou utilizar vibradores, ele tem que passar por meio das ferragens sem romper, sem segregar, né? Sem fazer uma barreira ali mecânica. Por isso que a gente escolhe aí agregados menores e que tem aí um maior poder de escoamento, tá? Então, ó, agregado miúdo, a gente fixa em 40% em volume da massa. Os agregados têm que satisfazer, né, a NE EN, né, 12620 para o agregado miúdo. Então, a gente pode se utilizar também qualquer tipo de areia, porém, essa areia tem que estar isenta aí de impurezas, né? Porque essas impurezas acabam aí aumentando a quantidade de água. E aumentando a quantidade de água, a gente tem uma queda na nossa resistência. É bem parecido com concreto de alto desempenho. Então, na escolha dos agregados miúdos, a gente, de novo, né, a gente limita as partículas menores aí. Então, vamos lá. Os agregados miúdos, tanto industrializados quanto naturais, podem ser utilizados lá no concreto autoadensável sem nenhum problema. Partículas menores que 0,125, né, a gente considera como pó, e são importantes porque ele ajuda, né, em toda a sua reação. 0,125, né, que passa lá e fica lá no fundo das nossas peneiras, tá? Areias naturais são mais adequadas porque tem um grão mais uniforme, mais arredondado. Então vejam, né, como que é a utilização desses agregados miúdos. Por mais que a gente utilize os artificiais, os aí naturais são bem mais interessantes aí num concreto de alto desempenho, num concreto autoadensável, né? São preferidas areias médias e finas, né? Para dar uma melhor aí capacidade das reações, do escoamento, né? Por quê? De novo, a gente volta ao que a gente comentou lá atrás. Grãozinhos menores, né, nos auxiliam no maior escoamento, no melhor escoamento. Diferente do alto desempenho, que queria ter um certo travamento, aqui a gente quer que tenha, quanto mais fluido for, melhor para a gente. Por isso que a gente prefere aí as areias finas, né, ou no máximo areias médias, tá? Os agregados graúdos, a gente precisa ter um agregado de forma regular. Quase sempre o preferível são agregados cúbicos, né? Os agregados a gente utiliza dimensões de até 20 milímetros para que ele possa ser transportado, né, lá nos nossos mangotes sem interferência, sem segregação. E a gente também a gente limita a 20 milímetros de diâmetro, mas o usual é utilizar aí de até 10 milímetros, porque teremos um maior poder de empacotamento, teremos aí um melhor escoamento desse material, né?
britas muito grandes, né, precisam de forças, de tensões maiores para escoar, e corre o risco de ficar aprisionado nas ferragens, né, e aí vai me gerar segregação. Quando eu limito em 10, 15, 20 milímetros, né, eu vou garantir que ele vai aí passar no meio aí dos nossos vergalhões sem produzir segregação. Essa também tem que ser uma das grandes vantagens do concreto autoadensável, é não produzir segregação. No caso dos aditivos, aí sim é de extrema importância escolher o melhor aditivo aí para o nosso concreto, né? E os melhores são os superplastificantes. O superplastificante, ele é uma evolução dos plastificantes e ele faz com que a gente coloque uma quantidade menor de água, né? Tendo aí um ganho na resistência e, com consequência, ganhando aí em trabalhabilidade, porque ele vai nos dar resistência e vai ter aí uma melhora na trabalhabilidade, sendo aí melhor, mais fácil, né, o seu escoamento por meio aí de bombas, aí, que se eu utilizar concretos bombeáveis, tá? Temos os superplastificantes à base de policarboxilato, é o mais usual hoje. A gente fala que os aditivos de terceira geração, né? A gente também ele vai produzir aí maiores fluidez no nosso material. Então, tem aí promotores de viscosidade, tem aí, ele é basicamente constituído de polímeros, solúveis em água, são empregados para melhorar a resistência à segregação, ou seja, ele vai, de fato, aprisionar nossos agregados, não permitindo a sua segregação, tá? E eles são responsáveis pela retenção de água para diminuir a exudação, né, que é a segregação. Os superplastificantes de grande eficiência, né, que são os policarboxilato, eles reduzem até 20% a mistura de água. Ou seja, olha lá, promovendo a redução de água na mistura de no mínimo 20%. Então, imagina, eu estou colocando 20% a menos de água, então a cada 100 litros, estou deixando de colocar lá 20 litros de água, e isso impacta diretamente no fator água-cimento, né? Então, temos lá ali 2 motivos, né, para colocar aí uma quantidade menor de água. Ele funciona como uma repulsão eletrostática e como efeito de repulsão estérica, vocês vão entender aí no próximo slide. Aditivos à base aí de ácidos sulfonatos, né, naftalenos, são de segunda geração, eles funcionam simplesmente por repulsão eletrostática. Vamos ver a diferença. Aqui, eu peguei essa imagem de um trabalho de conclusão de curso de um aluno de uma faculdade, não me recordo qual, e aí ele faz justamente essa simulação quando a gente adiciona plastificantes ou superplastificantes, como o naftaleno, que tem aí por sua base a repulsão eletrostática. Então, o que ele faz? Temos aqui mais escurinho o nosso grãozinho de cimento, né? Ele tem lá uma carga positiva. Quando a gente adiciona o aditivo, ele tem uma carga negativa. Ele vai envolver todo o nosso grãozinho aí de cimento. Porém, né, quando ele envolve, ele vai ficar lá, vai, entre aspas, gerando um espinhozinho negativo, e o outro grãozinho que também está em volta dele com aditivo também está negativo. Então, negativo por negativo tem uma repulsão eletrostática. Quando há essa repulsão, né, há um aumento de volume, como consequência, a gente ganha em trabalhabilidade. É o que está aqui, ó. Então, sem aditivo, né, fica muito aglutinado. Quando eu coloco aditivo, olha o que ele produz, né? Produz aí espinhos, né? A gente chama de espinhos, para produzir uma repulsão eletrostática. Então, os aditivos de segunda geração funcionam justamente dessa maneira, por repulsão eletrostática. Já o de terceira geração, que é o policarboxilato, ele também tem essa repulsão eletrostática, porém não grande, não tão bem aí quanto o de segunda geração. Porém, a sua grande vantagem é que ele tem cadeias ramificadas extremamente longas. E essas cadeias longas também acabam dispersando o cimento, né? Então, eles vai aí dispersando os grãozinhos de cimento, né? Porque ele, cadeias longas, macromoléculas, né? Para quem assistiu a palestra do professor Jefferson lá, ele explicou aí muito bem aí a parte macromolecular do polímero, né? Então, ele acaba afastando ainda mais aí o nosso cimento. Ou seja, ele nos dá uma maior trabalhabilidade, fazendo com que eu tenha aí uma quantidade menor de água e, com consequência, ganho aí de resistência. Tá? Então,
aditivos à base de policarboxilato, né? Foi um trabalho do Rômulo Augusto que eu retirei essas duas imagens aí para a gente explicar. As suas adições, o que eu posso adicionar, né? Posso colocar também minerais, tanto inativos, inertes ou reativos no nosso concreto autoadensável, né? Para diminuir aí o próprio calor de hidratação. Quando eu adiciono esses materiais, né? Como consequência, eu coloco uma quantidade menor de cimento e aí todo esse processo, todo esse calor de hidratação acaba se atenuando e eu garanto aí, eu minimizo a incidência de fissuração aí lá na frente. Claro, né, fazendo o processo de cura da melhor maneira possível. Adições pode ser aí do tipo 1, tipo 2, né? Adições inertes são classificadas do tipo 1, então vai promover aí uma ação física, né? Vai aumentar a capacidade de mistura. Então, fillers calcários, quartos moídos, entre outros. E é tipo 2, né? E aí vem justamente com as suas reações químicas, que é a cinza de casca de arroz, que depois vai virar silicativa, metacaolina, escória de alto forno, todos esses vão auxiliar nas reações químicas, tá? Quais são as aplicações do concreto autoadensável? Vamos lá. Lajes de pequenas espessuras ou lajes nervuradas, eu diminuo, né, a minha espessura da minha laje e eu acabo ganhando em resistência, porque ele vai ficar mais resistente, e aí eu posso diminuir essa espessura e, como consequência, eu ganho em resistência e ganho em economia também. Fundações, né, feitas aí por hélice contínua, paredes, vigas, colunas, onde eu tenho uma alta taxa de armação. Então, eu não posso ter segregação nessas vigas, não posso ter segregação nessas colunas, então é uma vantagem de se utilizar o concreto autoadensável. Paredes de diafragma, né? Aquelas paredes para bloquear aí possíveis lençóis freáticos, né? Aquelas das fundações gigantescas, a gente também pode se utilizar concretos autoadensáveis. Estações de tratamento de esgoto, né? A gente também pode aí acabar utilizando o concreto autoadensável. Tem uma nova modalidade de sistema, nova não, né? Está começando a ganhar repercussão, que eles estão dizendo, alguns, né? Alguns autores dizem que vai substituir aí a alvenaria estrutural, que é aquela construção de parede de cimento, né? E aí a parede de cimento que você coloca as duas formas e preenche ela de concreto autoadensável. Então, também está sendo utilizado bastante aí para alvenaria. Então, temos aí duas imagens da utilização do concreto autoadensável, a gente vê aí quanto que ele fica fluido, né? E aí eu não preciso de utilizar vibrador, eu reduzo em muito ruído no meu canteiro de obras, eu reduzo o número de operários, eu não vou ter ninguém lá tendo que espalhar esse concreto, ele vai ser espalhado por gravidade, então isso é o mais interessante, né? E aí eu tenho aí a certeza que não terei segregação do meu material, terei aí um material final, né? Muito mais compacto, com um acabamento bem mais esbelto, bem melhor, né? Ou seja, para concretos aparentes, né? O concreto autoadensável aí é o mais indicado. E aqui só trago duas imagens de ensaios de trabalhabilidade. Esse é o cônico tronco, né, o slump test. No caso para os concretos autoadensáveis, a gente chama de slump flow, né, que a gente vai medir o espalhamento dele. E esse é um espalhamento com essa malha aqui para restringir, para ver o quanto aqui se tem nossos agregados, se vão ficar restringidos, se vão se restringir, né, nessa malhazinha aqui, tá? Isso também é indicado quando eu tenho aí vigas, né, quando eu tenho pilares com uma alta densidade de vergalhões, eu faço justamente essa retenção para ver o passante, né? Então eu vou analisar o passante aí dos concretos autoadensáveis. Agora, concretos com fibras, né? Então, bastante utilizado, concretos reforçados com fibras, né? É um material aí feito com cimento porto, agregados convencionais e fibras descontínuas. O que são fibras descontínuas? São fibras que eu acabo adicionando aleatoriamente. Então, eu vou jogar lá durante o meu processo, não vou colocar ele de uma forma certinha, né? Então, filetezinhos, não, simplesmente
adiciono as minhas fibras, porque a gente chama de fibras descontínuas, né? Então, concreto reforçado aí, com fibras usadas desde 1960. Olha como que é uma tecnologia antiga. Pode melhorar propriedades do concreto, mas ele nunca vai evitar fissuras, né? Ele vai diminuir, ele vai atenuar essas fissuras, ele vai segurar essas fissuras, porém a gente nunca vai aí ter um concreto livre de fissuras. Né? Para ter aí uma atenuação das fissuras, a gente tem outros artifícios construtivos, como os concretos protendidos, né? Que é uma outra um outro tipo de concreto, outro tipo aí de metodologias para se obter um concreto. Aí sim a gente não vai ter fissuras. Desde que são usados, né? A gente usa fibras de aço, fibras de poliméricas, e aí entra polipropileno, fibras de carbono, fibras de vidro muito utilizados, nylon, celulose, acrílico, polietileno, fibras naturais, né? Que entra madeiras e sisal. Mas hoje, né, o mais utilizado, pelo menos no Brasil, a gente está utilizando mais as fibras de aço e as fibras de polipropileno, tá? As fibras são usadas em lajes aí, justamente para segurar a sua resistência à tração, ou seja, mesmo que ela rompa, né, que eu tenha um rompimento por fissuras da minha laje, essas fibras conseguem segurar aí, mesmo pós-fissuração, ela tem o poder de segurar, então eu teria que ter uma tensão maior para terminar de romper o meu elemento. Tá? As fibras, se forem suficientes e bem aderidas, né, ao nosso cimento, isso também é uma coisa bem importante, ela tem que ter uma aderência ou uma adesão muito forte com a pasta de cimento, porque a pasta de cimento vai transferir os esforços de tração para as fibras e aí sim elas começarão aí a trabalhar, tá? Fibras naturais bastante utilizadas também, né? Então, bambu, juta, capim, elefante, coco, piaçal, sisal, muito utilizado. Porém, né, você tem um grande problema aí de fungos, né? Então, você tem aí, por isso que ela não tem uma sobrevida muito alta, né? Então, mas tem aí, ó, fibras podem atingir resistências de até 100 MPa, as fibras aí de bambu, por exemplo, tá? Tem um relativo módulo de elasticidade também alto, de 10 a 25 gigas. Fibras poliméricas, né? Dependendo da estrutura, aí tem bastante aí uso. O bacana dos polímeros, pessoal, que cada polímero, né, tem uma particularidade. E hoje a gente tem uma gama gigantesca de polímeros, né? A gente divide basicamente, de novo, o professor Jefferson, na explicação de polímeros na construção civil, ele já tinha definido, a gente define muito bem duas grandes classes de polímeros, os termofixos, né, que são polímeros que têm uma resistência maior, porém não pode ser reaproveitado, né? Não posso reutilizar ele por causa da sua própria concepção, e os termoplásticos, né? E aí sim eu consigo reutilizar ele, reprocessar inúmeras vezes, tá? Então temos esses dois tipos de classificações. E nesses dois tipos tem uma gama gigantesca de materiais, né? O mais comum aí nos termorrígidos que a gente acaba utilizando na construção civil são os epóxis, né? As argamassas epoxídicas, né? São polímeros termofixos. E no caso dos termoplásticos, temos polietilenos, polipropilenos, aí uma EVA, uma gama gigantesca que a gente acaba utilizando tanto direto no nosso concreto, como aí partes de processos de impermeabilização, também bastante utilizado. A utilização desse tipo de fibra, né, foi feito lá em 1965, a primeira vez. Né, os diferentes tipos de fibras fazem parte desse grupo. O PP, que é de polipropileno, polietileno, poliéster, e o nylon, que é o nosso poliamido. Tá? As fibras de polipropileno são as mais utilizadas hoje por causa das suas características físicas, das suas características mecânicas e também pelo seu custo, né? São materiais que a gente chama de materiais commodities, são materiais bem baratos, tá? Entre suas funções, né, ela consegue controlar a fissuração aí, principalmente por mudanças de variações térmicas, né? Em climas muito quentes eu vou ter uma dilatação e uma retração muito alta. Essas fibras de polipropileno, ela consegue se alongar e voltar no seu estágio inicial bem mais fácil. Então, essa plasticidade, né, ela vai dar um falso plástico para o nosso concreto,
ela faz aí esse trabalho muito bem, tá? Fibras metálicas também é outro tipo de fibra bastante utilizado, né? Então, dentro dessa gama gigantesca aí das fibras metálicas, temos fibras de aço, né? E elas têm que nos fornecer o quê? A aderência, principalmente a aderência, muito parecido com as fibras poliméricas, o que vai dizer a sua eficácia é justamente a sua compatibilidade com a matriz cimentícia. Quanto maior for essa aglutinação, essa aderência, mais eficaz se tornará as minhas fibras. E por que a gente utiliza as fibras metálicas? A ideia ou a intenção é justamente retirar a malha metálica que nós utilizamos para utilizar simplesmente concretas com fibras metálicas. Ou seja, vou fazer um pavimento rígido lá, eu vou fazer lá uma laje ou um estacionamento que eu necessito aí de grande resistência de compressão e também de tração, em vez de utilizar aquelas telas grandes, né, eu acabo utilizando aí o meu concreto com fibras metálicas. Pô, professor, mas por que a gente não usa muito? Ainda tem aí um certo receio de quem acaba fazendo o seu uso, não por causa da sua eficácia ou da sua eficiência, é mais aí o mercado fica um pouco com o pé atrás, mas está cada vez mais sendo utilizado. É muito mais comum eu encontrar hoje fibras, né, concretos com fibras metálicas. A sua resistência à tração, né, chega a 1,1 gigapascal, né, e o modo de elasticidade 200 gigapascal. Olha só que exorbitante, né? O mecanismo, né, de reforço do cimento reforçado com fibra metálica é associado ao arrancamento dessas fibras e não o seu rompimento, né? O quanto que eu tenho que fazer o arrancamento. Temos alguns ensaios, né, que a gente analisa o arrancamento para ver o esforço dele que ele vai ser para ser arrancado aí da matriz cimentícia. Então, o concreto reforçado com fibras de aço vem sendo utilizado com sucesso como pavimentação, recuperação e restauração de pontes e pavimentos, concretos projetados, entre outras aplicações, né? Se dá aí pela sua boa capacidade de absorver energia na ruptura, né? Então, imagina que ele vai sofrer um dano muito forte e os materiais metálicos tem muito disso, ele consegue absorver muito bem essas energias e não consegue transferir, ele recebe e absorve, ele não transfere aí essa energia, é a evolução dos materiais metálicos. O papel, né, agir aí como ponte de transferência das tensões, é exatamente o que eu comentei com vocês lá atrás. Quanto maior for essa adesão, né, essa ancoragem das fibras no meio cimentício, maior vai ser essa transferência e, com consequência, melhor será a absorção aí dessas fibras nas tensões geradas, tá? Após a ruptura, ó, as fibras, enquanto atuam como ponte, né, ela sofre com arrancamento, mesmo com a fissuração, ela fica ali segurando as duas partes fissuradas do concreto e tendo que ter muito mais energia, né, para romper de vez, caso não estivesse ou não existisse essas fibras ali interconectadas entre uma parte fissurada e a outra. A norma brasileira, que é a NBR 1530, define os tipos de fibras, né? Então, temos 3 tipos de fibras. Temos tipo 1, 2 e 3, né? Em relações aí à sua forma geométrica. Então, temos fibras com ancoragem nas suas extremidades, onde vai fazer um aprisionamento, né? Tipo de uma presilha, né? Então, grudo lá. Temos umas corrugadas, que é o que é a corrugação, né? É um monte de ondinhas, né? E temos a simples que é a reta, tá? Então, a norma aí faz essas distinções. Quais são as propriedades? Não existe restrição, né, quanto ao uso aí do cimento, porém o cimento tem que ter aí uma certa compatibilidade. Os agregados a gente também limita entre 20 e 10, por quê? Para não prejudicar a distribuição dessas fibras, né? Tem que ter uma melhor compatibilidade. Por quê? Porque a gente vai ter uma redução na trabalhabilidade. Eu estou colocando fibras metálicas, então tem que colocar alguns aditivos para melhorar toda essa trabalhabilidade. Por quê?
porque senão aí reduz, e quanto maior for nossos agregados, menor será essa trabalhabilidade. Por isso que eu diminuo o meu agregado para facilitar toda a trabalhabilidade e coesão dos meus materiais. Então, só está aqui, ó, um concretozinho aí com um monte de fibrazinhas. Olha que interessante, né? Fibras minúsculas e que fazem toda a diferença na absorção aí de resistências à tração, tá? Então, temos aí, ó, fibras, né? Suas características geométricas que vão influenciar, a resistência mecânica dessas fibras, o volume que a gente está adicionando, a orientação, se bem que é mais aleatório, a resistência da matriz, a tensão aí de aderência entre a fibra e a matriz, né? E a dimensão do agregado. Tudo isso vai influenciar. E aí é um aspecto importante a gente salientar. A adição dessas fibras serve para aumentar a resistência à tração e não à compressão. A compressão acaba vindo como um plus, né? Como uma consequência. Mas eu não adiciono fibras com a intenção de aumentar a resistência à compressão, tá? Tem alguns estudos que mostram aí que ela aumenta entre 25% e 15% aí de resistência à compressão, só que o seu fator preponderante é o aumento da resistência à tração e não à compressão. Então, temos um bloco acrílico só para a gente ver o quanto que ela tem aqui de fibras. Temos aqui já um concreto fissurado, mas olha aqui o quanto que essas fibras ainda segura, né? Fissura não, né? Já o desplacamento total, mas ainda assim só não desplacou porque eu tenho aqui ancoragens aqui das fibras, tá? Um detalhezinho maior é o tanto de fibras aqui segurando aí o meu material. E aqui são as fibrazinhas metálicas aí. Aqui, eu quis trazer essas duas imagens, que são fibras, mas são fibras de fibra de vidro, né? São aí concretos, onde se utilizou fibras de vidro aí para dar aí maior tenacidade, maior trabalhabilidade para o concreto e também maior deformação. Olha que escultura bem bacana aí, né? Que estrutura bem bacana. E aqui é um estádio de futebol, concreto aparente colorido, que também se utilizou aí fibras de vidro, tá? E aí, pessoal, o penúltimo concreto especial que eu quis trazer para vocês é o concreto translúcido. O que é o concreto translúcido? É um concreto que deixa passar minimamente aí uma certa quantidade de luz, né? Foi feito aí por um arquiteto húngaro lá em 2001. Então, você vê, né, como que é a evolução dos materiais. Acabamos de falar de dois, três materiais sendo utilizados desde 1960. Os materiais autoadensáveis são utilizados desde 1984, 85, que foi o autoadensável, foi criado lá no Japão, né? Foi um professor japonês lá da universidade que criou os concretos autoadensáveis. Acabou vindo para o Brasil na década de 90. Hoje, um dos maiores especialistas em concretos autoadensáveis é o professor Bernardo Dutilican, né? Ele que propôs o método de dosagem dos concretos autoadensáveis, ele que ajudou nas normas, né, na elaboração das normas de concreto autoadensável. Acho que ele está ajudando também aqui na renovação dessas normas. Então, hoje, o maior especialista em concretos autoadensáveis do Brasil é o professor, é lá do Sul, não sei se é do Rio Grande do Sul, mas é do sul do país, professor Bernardo Tutilican. Depois, quem quiser procurar mais. E de concretos de alto desempenho, né? Quem também trabalha bastante é o professor Paulo Helena, né? O professor Paulo Helena é uma sumidade quando a gente fala de durabilidade de concreto, quando a gente fala de produções de concretos aí, professor Paulo Helena, professor da Poli, do IPT, eu acho que hoje é aposentado, mas também tem aí ainda atua muito fortemente aí na área de durabilidade de concreto, tá? Então, esse concreto translúcido, né? Na verdade, ele vem justamente para te dar aí algo a mais na arquitetura, né? Mas como que ele permite, né, a passagem de luz? São utilizados aí fibras óticas, aí sim, alinhadas fiozinho por fiozinho, né, para permitir uma passagem aí de luz. Essas fibras óticas são essas que a gente utiliza aí em cabeamento, mas no nosso concreto a gente utiliza tanto de fibras óticas de vidro quanto de polímero, tá? Por isso que ainda assim é um concreto muito mais caro, tá?
ele é composto aí de 5% de fibras óticas, que vão permitir aí a passagem de luz, né? Suas vantagens, né? Vai permitir a passagem de luz, redução da economia de energia, maior maleabilidade e impermeabilidade, resistência à compressão, né? E peso 30% menor, chances diminuídas de rachaduras e infiltrações, porque fica mais maleável, né? E ganho de estética, tá? Parece que tem um presídio que eles iam começar a produzir algumas paredes, justamente que é para ter um maior controle dos detentos utilizando concretos translúcidos. Olha que bacana, né? Então, utiliza o agregado comum, utiliza o cimento comum, né? Só as fibras óticas que nos dão aí justamente essa possibilidade de termos aí um mínimo de passagem aí de luz, né? Olha que bem bacana. Aqui é um bloco como se fosse um banco, né? E eu consigo passar aí a luz. Tá? E o último, pessoal, que eu queria trazer para vocês é o concreto autocicatrizante. É um concreto realmente bem interessante, né? É um concreto que o próprio nome já diz, né? Ele consegue se regenerar. É um concreto, pessoal, que foi produzido aqui no Brasil, lá no ITA, né? Quem desenvolveu esse concreto foi lá no laboratório de materiais do ITA. Então, os concretos autocicatrizantes vêm aí ganhando espaço porque ele é mais caro, né? Mas de pouco em pouco ele ganha aí notoriedade, né? Está sendo aplicado lá na linha 4 do metrô no Rio de Janeiro, tá? As construções acabam se beneficiando, né? Justamente por ele ser mais caro, então eu coloco ele em locais mais críticos, né? Então, reservatórios, estruturas de saneamentos aí subterrâneos, túneis e metrôs acabam utilizando esse material. Desenvolvido em 2011, ó, pelo Departamento aí de Materiais do ITA, tá? Ele é 30% mais caro do que os convencionais, tá? Por isso que a gente utiliza ele em locais aí de construções pesadas. Dispensa, contudo, né, ele dispensa a impermeabilização e tem uma durabilidade aí de 20 a 30 anos maior do que a tradicional, tá? O estudo desenvolvido lá, o princípio ativo do autocicatrizante, né, é um aditivo a mais que eles colocam. Então, como que funciona? Eu supersaturo um aditivo cristalizante que, caso ocorra a fissura, vai penetrar água e vai penetrar ar. Esse composto reage e ele expande, ele se forma um cristalzinho, formando esse cristal tão rígido quanto toda a sua matriz, ele tampona essa fissura. Então, ele se regenera. Ou seja, até 0,4 milímetros, né, ele consegue aí fazer essa regeneração. Por isso que é tão importante em túneis, né? Túneis, se tiver um veiozinho lá, qualquer fissurazinha, é uma ponta de entrada para uma quantidade muito grande de água. E aí, quando ele mesmo se regenera, né, eu acabo com esse problema. Então, é bem interessante esse tipo de material. Ele utiliza, né, como cimento principal, é o CP3, que é o cimento de alto forno, porque é o alto forno que acaba a escória do alto forno que acaba proporcionando aí a saturação dos outros materiais e faz com que ele tenha aí uma alta cicratização, autocicratizante, desculpa. Então ele fissura, né, e com o tempo ele vai meio que se regenerando. Quando ele foi lançado lá em 2011, o pessoal do ITA chamava ele aí de concreto Wolverine, porque ele se cortava e se regenerava. Bem interessante. Pessoal, isso é o que eu tinha que trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Não passar muito tempo aí do nosso horário. E eu estou disponível aí agora para possíveis perguntas aí, que o professor Kleber aí julgue aí interessante. Excelente apresentação, professor, top de linha. Nem dá para perceber que ele é meu amigo, né? É nada, foi boa sim. Mas eu trabalhei com concreto de alta densável, eu trabalhei com concreto de esses concretos especiais, mas a gente tem um pequeno problema quando a gente fala de fibra, fala de aditivo, porque se a gente não dosar certo o Abraão, em vez de a gente ter um concreto de alto desempenho, a gente tem um concreto ruim para chuchu, é como a gente estiver colocando detergente no concreto. Exato. Mas o grande problema é que não dá tempo de a gente falar, mas o grande problema desses concretos especiais está justamente em você acertar a dosagem.
Por isso Exatamente, que não é qualquer concreteira que produz um bom concreto alta-densável, porque você tem que ter um exatamente. controle tão forte, porque qualquer coisinha, aditivo um pouquinho a mais que eu ponho me dá problema. Os aditivos super plastificantes, eu tenho que colocar lá quase que na hora do lançamento do nosso concreto, porque ele perde essa função muito rápida, o super plastificante. Então tem que adicionar já quase lá, já rodar o balão e já lançar ele. Então, é o que você falou, tem que ter a empresa especializada, porque qualquer coisinha fora já era. É isso Perde todo mesmo. o concreto. Na verdade, ele Perde. perde suas características de concreto. Eu utilizei, Exatamente, é isso mesmo. eu utilizei o hiperplatificante uma vez e na dosagem o meu colega queria colocar uma porcentagem maior. Eu falei que não seria legal, perdi, praticamente perdemos todo o volume de concreto. Não, Nossa, não adianta começar com dosagens maiores, tem que iniciar sempre com pequenas dosagens, ter um controle tecnológico muito grande. isso é E o verdade. problema da fibra também, Abraão, é que quando a gente coloca fibra, ele acaba consumindo um pouco mais de água, né? E se a gente não tiver um controle tecnológico muito bom ali com as fibras também, a gente acaba, ao invés de melhorar, a gente acaba fazendo com que o concreto perca suas características de resistência à compressão. Sem falar na aglutinação, né? Que às vezes você vai Exato. virar, principalmente as vibras, as poliméricas, né? Que é Elas tão levinha, embolam, né? mas embolando que você tem lá um concretão, uma bolotona assim, ó, só de fibra. Exatamente. Você falou, aí tem 20% de fibra, tem, mas tá super concentrado, né? É isso mesmo. Exatamente. Esse é o grande problema de estar trabalhando com fibra e com esses aditivos. Tem que ter um controle Sim. tecnológico muito grande, acompanhar de perto. Quando vocês forem utilizar isso, não se esqueçam disso, hein, pessoal? Se estiver trabalhando em concreteira, rodando o concreto da obra, ficam acompanhando o tempo inteiro, porque senão Mas pode uma dar um coisa que a gente problema fala é muito a mão de grande. obra especializada, né, Clebão? Exatamente. Tem que Não ter uma pode mão de colocar obra. qualquer pessoa. Exatamente, é isso aí. Bom, Abraão, tem uma pergunta aqui, ó, só para a gente responder, que você responda a questão do aluno. Primeiro, a Bruna Navarro ela fala: quando usamos fibra no concreto, a própria usina que coloca conforme a especificação do projetista. Então, assim, é uma afirmativa, né? Depois tem Aham. o Alex que fala o seguinte: então o pedrisco seria o mais recomendado na relação brita para o concreto mais resistente por diferenças de tamanho? Não necessariamente. É o Não. que eu ia falar. Na verdade, você vai ter que fazer o seu estudo de dosagem justamente porque você não pode ter só pedrisco, porque senão você vai ter uma quantidade bem menor. O ideal é você fazer um mix. Você pega uma de granometria maior, porque vai te dar maior resistência, e nesse interstício você entra aí com pedrisco justamente para ele ficar nos vazios, aí sim você tem o ganho de resistência aí. No entanto, que nos concretos convencionais, eu faço uma mescla entre a Brita 1 e a Brita 2. Brita 2 grandona, eu vou lá com a Brita 1, Brita 2 menor quantidade e faço todo um mix para ter aí uma maior resistência. Eu até vou complementar um pouquinho, Abraão, porque Opa! na verdade o concreto, quanto mais brita a gente tiver, melhor, tá, pessoal? Porque ela é um material mais resistente aí do Sim, componente chamado é isso mesmo. concreto, tá? O produto chamado concreto, o material mais resistente é a brita, depois a areia, depois o cimento. A água não conta porque ela tá ali para ser o reagente, né? Só para aglutinar tudo isso, é verdade. Mas então, toda vez que vocês forem fazer um concreto, é sempre bom colocar, se vocês forem utilizar, por exemplo, uma brita 2, colocar 50% de brita 2, 50% de brita 1, ou 30% de brita 2, 30% de 33 e também 33 de pedrisco, que uma vai fechando o interstício da outra, né? Então, Isso. como a gente tem um material que é a maior resistência da brita, a gente sempre dosa a brita e depois os demais materiais, né? Então, uma coisa importante também quando a gente está trabalhando com bomba é que a gente precisa ter um teor de argamassa seca aí um pouco maior, justamente porque é um material que fica aderido na tubulação, né? Bom, mas a palestra do Abraão é o cara que tem que responder essas Não, coisas. pô, pode Aqui é ajudar. só um adendo só. Então, pessoal, vamos ficando por aqui, por mais que tenha outras questões aí, se o Abraão puder responder depois no final. Respondo, sem problema. Eu acho que tem mais uma aqui, ó. A bomba também para lançamento de concreto com fibra é diferente e também, né? Na verdade, a bomba é a mesma, a única coisa A é aquilo que eu pressão que você falo. vai ter a variação, né? A Exatamente, a bomba pressão, não muda.
o diâmetro do mangote lá, você tem que fazer todo um estudo justamente para que porque a gente fala que tem que ter um escoamento livre de segregação, né? Então você tem que escolher muito bem justamente os seus agregados e as fibras, porque senão ficar preso ali e você tem o entupimento da bomba. Aí, aí do mangote em si, Para né? tudo. Aí já era. E a bomba estoura também, né? A pressão é tanto que vai explodir a bomba. Então, o É que a verdade. Bruna está colocando tem que ter todo um estudo. Por isso que a gente chama de concreto especial. Porque se você não tiver toda essa análise muito bem feita antes de fazer, lá na obra eu resolvo. Meu, não vai dar certo. Esse que lá na obra eu resolvo, não Não dá. resolve nada. O Marco Paulo aqui está fazendo uma pergunta. Recomenda alguma bibliografia para aprofundar os conhecimentos sobre concreto? Tem livros voltados. Tem um livro se você quiser, só de concreto autodensável, justamente do professor Bernardo Dutilican. O livro chama o livro Concreto Autodensável. Acabou de lançar uma nova edição. E tem uns também que é concretos de alto desempenho. Também tem um livro só de concretos de alto desempenho. Porque para cada um acabam saindo livros específicos, concretos leves, concretos com fibras, porque é um mundo à parte. Por mais que a gente fale que é concreto, mas você tem todas as suas particularidades que os concretos convencionais não têm. É verdade. Né? Aí tenho também o livro do Ibracon, Marcos. Lá eles têm tudo que o Abraão falou aqui, eles acabam comentando bastante no livro do Ibracon. 300 conto. Eu tô doido para comprar, mas o livro está muito caro. Mas é um ótimo livro aí para quem quiser saber um pouquinho, se aprofundar em concreto. O Ibracon praticamente ele pega desde as características químicas até o produto final lá. Ele pega toda a cadeia de suprimentos, a cadeia de valor ali da parte de concreto. Então, vai falar o melhor livro da de água. concreto. O melhor livro de concreto é do Ibracon. A do Ibracon é caro, mas compensa. Ele tem dois volumes, tá? O volume 1 e 2. Aí eles falam dos principais materiais e depois tudo isso que o Abraão acabou de falar aqui também, ele acaba contemplando também. Não, é o melhor livro de concreto mesmo. Então tá, pessoal. Obrigado aí, Abraão. Excelente palestra. Não é porque é amigo, não. É praticamente uma aula aí sensacional. A gente, a cada vez, a gente aprende um pouco mais. É verdade. Então, muito obrigado pela palestra. Obrigado a todos que estiveram presentes até o momento. Não esqueçam de preencher a lista de presença, porque ela vai ficar só mais uns 10, 15 minutos aí no ar, e depois ela vai bloquear automaticamente, e depois vocês preenchem, esse certificado é encaminhado para o e-mail de vocês. Então, agradeço a todos. Teremos agora o encerramento às 19 horas, e aguardo vocês, justamente para a gente fechar aí com chave de ouro. Muito obrigado a todos. Obrigado novamente, Abraão. Aguardo por você lá também. Opa, vou estar lá. Pessoal, um abraço a todos. Tchau, tchau. Até uma próxima.